Agora, sempre temos uma escolha, não é? Sabia que o que é bom em ser livre é que Deus não nos obriga a fazer nada. Ele não nos força a fazer o que é certo. Ele tentará nos orientar para não fazermos o que é errado. Mas a questão é que a escolha é nossa. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. As parábolas de Jesus são tão maravilhosas, são histórias, mas levam o Evangelho a um nível em que podemos compreendê-lo completa e inteiramente. Não gosto de coisas que soam espirituais e muito além do que compreendo. E quando vou embora, parece incrível, mas não sei o que foi dito. Amém? Eu gosto de ir para casa com algo no qual eu possa me agarrar e me lembrar. Então, vamos começar no capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo da Bíblia, que é sobre os sinais do fim dos tempos. Todo mundo quer saber quando Jesus vai voltar e Ele não nos contou de propósito, porque Ele quer que vivamos todos os dias como se Ele voltasse a qualquer momento. Então deixe-me começar dizendo isso. Se você soubesse, se eu soubesse, com certeza, que daqui a 3 semanas, no domingo de manhã, às 10 horas, Jesus estaria voltando, a minha pergunta é: o que você mudaria em sua vida? E honestamente deveríamos ser capazes de dizer nada. Eu estou fazendo o que acredito que Deus quer que eu faça e não preciso me apressar e tentar endireitar minha vida só porque acho que Jesus está voltando. E esse é o objetivo, viver como se Ele estivesse voltando a qualquer momento. Deixe-me dizer, nós temos um grande trabalho à nossa frente. O mundo está numa bagunça terrível e as pessoas não têm muito. O seu adesivo no carro não faz diferença para ninguém, honestamente. Você pode ter um, se quiser, mas aquele peixinho não diz muito aos incrédulos. Agora, pelo menos para outro crente, ei, somos amigos, mas a única coisa que realmente vai convencer o mundo de que Jesus é real é se agirmos como Jesus. Se deixarmos Jesus brilhar através de nós. E para fazer isso requer tirar o foco de si mesmo e ficar ocupado com o que acredita que Deus quer que você faça. Então, em Mateus 24, tem uma longa lista dos sinais do fim dos tempos. E a maioria deles já passou, já aconteceu. A maior parte, eu diria, já aconteceu. Então, obviamente, estamos mais perto. Ninguém sabe qual será a hora, mas estamos nos aproximando. E assim, quando ele chega ao 42, ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, então ele teria vigiado e não teria deixado sua casa ser arrombada. Então você também deve estar pronto, porque o Filho do Homem virá em um momento em que você não estará esperando. Quem é, pois, o servo sábio e fiel, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para dar-lhes o alimento no tempo oportuno? Será bom para aquele servo cujo Senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. E assim devemos viver prontos. Não se apresse, mas apenas prepare-se. Amém? De vez em quando precisamos ouvir isso, porque Jesus está voltando. Ele está voltando. E nós devemos estar, e acredito, querendo viver um estilo de vida
que o glorifique e mostre às pessoas como Jesus é. E para a gente fazer isso, ouça isso, você não pode ser preguiçoso, não pode ser complacente, não pode ser passivo ou inativo, e você não pode ser um procrastinador. Temos algum procrastinador conosco aqui hoje? Minha mensagem vai fazê-lo se contorcer em seu assento. Posso te garantir isso. E vou mandá-lo para casa com uma tarefa. Então, as 3 parábolas em Mateus, capítulo 25, que é, claro, logo após o 24. Então, no 24 temos todos esses sinais do fim dos tempos, e depois ele começa as 3 parábolas. A primeira é a parábola das 10 virgens, e essa é provavelmente a única que vamos ver nesta manhã. E então, na parte da tarde, falaremos da parábola dos talentos e da parábola das ovelhas e dos bodes. Eu acho que é realmente uma das minhas parábolas favoritas. Há uma mensagem tão profunda no que Jesus disse sobre as ovelhas e os bodes, sabe? Mateus 25 diz, versos 1 ao 4, naquele tempo o reino do céu será como 10 virgens, que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 delas eram sábias. Agora sempre temos uma escolha, não é? Sabia que o que é bom em ser livre é que Deus não nos obriga a fazer nada. Ele não nos força a fazer o que é certo. Ele tentará nos orientar para não fazermos o que é errado, mas a questão é que a escolha é nossa. E essa é uma das razões pelas quais, se formos verdadeiros, não podemos e não devemos continuar jogando a culpa dos nossos problemas em outras pessoas. Porque, como por exemplo, o meu pai abusou sexualmente de mim por muitos anos, minha mãe não fez nada porque tinha medo dele, sabe? E eu era uma bagunça. Mas eu tinha uma escolha a fazer. Quando eu me tornei cristã, eu vi que eu tinha escolhas. Por muitos anos eu culpei o meu comportamento ao abuso no passado e Deus pôs isso no meu coração. Essa é uma das razões pela qual você é do jeito que é. Mas não deixe isso se tornar uma desculpa para permanecer assim. Vamos lá, alguém neste lugar precisa disso hoje? E para resumir, todos nós fomos feridos, todos fomos maltratados, fomos tratados injustamente e temos que sacudir essas coisas e prosseguir. Se tem alguém que você precisa perdoar, não adie nem mais um dia. Sabe, eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje na igreja. São os cristãos com raiva. E sabe, isso não funciona. Jesus disse, se você não perdoar os outros, eu não posso perdoá-lo. Uau! Cara, isso é pecado. Bem, essas virgens eram o que chamaríamos de damas de honra hoje. E os casamentos eram um pouco diferentes naquela época. Não era nada raro ter uma celebração de 7 dias para um casamento. E isso incluía todo mundo. E naquela época havia o dote da noiva que os pais tinham que... O noivo pagava à família da noiva uma quantia em dinheiro. Acho que para tirar a menina das mãos dele, sei lá, sabe? Agora, há juízo certo, porque os homens é que devem pagar e não as mulheres. Mas a noiva ficava pronta e preparada, e as damas de honra deveriam estar prontas e preparadas. Mas a questão é que elas nunca sabiam exatamente quanto tempo elas teriam que esperar, como hoje. Se o casamento for às 10 horas, você espera que a noiva entre pelo corredor às 10 horas. Mas eles podiam chegar lá às 10 horas da manhã e muitas vezes o noivo e a sua família ainda estavam negociando com a família da noiva e todos esperando, acreditando que ele estava vindo, mas não sabiam exatamente quando. Mas a instrução para elas era, o trabalho de vocês é ficarem prontas. Amém? Então somos como damas de honra, esperando que o noivo venha buscar a sua noiva. E nós devemos
ser sábios e não tolos. Eu quero ler algo em Provérbios 1, 20 e 21 que eu acho muito bom. Provérbios capítulo 1, 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ela ergue a sua voz nas praças públicas. E nas esquinas barulhentas ela grita. E nas portas da cidade ela faz o seu discurso. Acho interessante, sabe o que está dizendo? Em cada canto da sua vida e em cada cruzamento de sua vida, a sabedoria está sempre lá gritando: ouçam a mim. Sabedoria, eu creio, é o bom senso santificado. O bom senso santificado. E quer saber, se usássemos mais o bom senso, em vez de procurar algo sobrenatural e assustador, apenas use a sabedoria. Eu creio que a sabedoria é fazer agora o que vai fazê-lo feliz mais tarde. Joyce, hoje precisamos de ajuda especializada para aqueles momentos que muitos de nós passamos, onde o nosso estudo bíblico simplesmente não parece ser tão vibrante ou parece que não estamos tirando tanto proveito disso quanto no passado. Há maneiras de mudar essas coisas? O que podemos fazer para manter esse estudo bíblico impactante? Bem, primeiro acho que é bom ser honesto com Deus e dizer que é assim que você se sente. E o que muita gente não quer fazer. Sim. Sabe? Porque nos sentimos culpados. Sim, até mesmo sentar aqui e certo. dizer que precisamos mudar isso porque ficou obsoleto, muitas pessoas não diriam isso. Então, é incrível as coisas que Deus lhe mostrará se você for honesto para perguntar. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. Isso é muito bom. Admita para Deus e pergunte a Ele o que você deve fazer. E eu não sigo um padrão em particular. Em meu estudo bíblico, às vezes, em diferentes momentos eu sigo. Mas eu provavelmente nunca faço nada parecido por meses e meses. Agora, tem certas coisas que eu incluo, sabe? Como eu me levanto de manhã e a primeira coisa que faço é dizer bom dia ao Senhor e dizer a Ele que eu amo. E tem escrituras que eu gosto de meditar ou até mesmo declarar em voz alta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. Eu amo isso, eu gosto de me lembrar pela manhã que esse é o meu maior objetivo ao longo do dia. Sim. É amar a Deus com todo o meu coração, alma, mente e força. Isso é bom. Então, é só conversar com Deus e você pode falar com Ele normalmente. Não precisa ficar parecendo super espiritual e acho que às vezes as pessoas se preocupam demais em como se parecem e se elas parecem ser espirituais o suficiente. E tudo bem falar com Deus sobre isso e Ele quer estar envolvido em tudo que você está envolvido e não tem nada sobre o qual você não possa falar com Deus. Sim. Não existe nada sobre você que Ele não esteja interessado em ouvir. E eu leio a Bíblia, eu tenho o objetivo de ler 3 capítulos por dia, mas tem dias que eu não leio a Bíblia. Eu não li a Bíblia ontem, não li esta manhã. Espera aí. Eu sei, é terrível, horrível. Eu escrevo meu diário, faço isso de forma consistente todos os dias. Tem dias que é longo, tem dias que não é tão longo. E sabe, eu oro sempre, eu peço a Deus, não por coisas, mas pela sua presença. Temos que ter cuidado em não deixar que nosso tempo de oração seja só sobre o que precisamos. Sim. Me lembro de uma vez há muito tempo que
O Senhor me disse, você vai ter comunhão comigo hoje ou vai ter comunhão com seus problemas? E às vezes tudo o que fazemos é só levar os problemas para Deus. Deus, eu tenho problema e tenho esse, mais esse. E eu acho que não podemos pôr tantas regras no nosso tempo com Deus. Você pode estar lendo um livro sobre as Escrituras, que está ajudando, pode até ser um livro da Joyce Meyer, nunca se sabe. E foi aí que eu aprendi realmente muitas coisas, porque bons livros aplicam a palavra às situações. E então, sabe, há certas partes da Bíblia que são mais fáceis para eu absorver do que outras. Há certas partes que são mais difíceis de entender ou parecem não se aplicar tanto a nós. E sabe, no ano passado eu decidi ler Levítico e foi desafiador, porque ele é todo sobre as leis, as regras e regulamentos e durante a leitura e depois com certeza fiquei feliz por ser uma crente da Nova Aliança. Com certeza, isso faz você pensar sem todas aquelas regras e regulamentos. Certo. E pessoas diferentes gostam de coisas diferentes. Algumas têm um parceiro de oração com quem oram ao telefone todos os dias. Eu conheço pessoas que assistem ao meu programa de TV e depois ligam para outra pessoa e falam sobre o que aprenderam naquele dia. Então, ore, peça a Deus que Ele dê uma sugestão do que você pode fazer, e aí, então, se lembre que nem sempre precisa ser a mesma coisa. Sim, eu acho que isso é muito importante, porque nós tendemos, vamos sentar agora e vamos gastar essa quantidade de tempo definida. Sim. E é aqui que eu estou nesse processo, eu lido aqui até aqui agora. Certo. E você falou muito sobre estudar uma determinada área com a qual você está lidando em sua vida agora. E há tantas coisas diferentes que podemos fazer com esse tempo com Deus, que é benefício, que é passar tempo com Ele, que é estar em sua palavra. Mas nem sempre tem que parecer do jeito que as pessoas pensam que é. Não, fico feliz pelo que você acabou de falar, porque eu queria falar sobre isso hoje. Sabe, é tão fácil estudar hoje. Sabe, as pessoas... Há muitos as recursos. Pessoas que são mais jovens do que eu, e que são muitas, não tem ideia de como era estudar quando eu comecei há 45 anos atrás. Sabe, se eu estivesse trabalhando numa mensagem ou apenas estudando algo para mim mesma, sabe, eu usava vários dicionários e como Vine e várias concordâncias bíblicas e, sabe, era... Pilhas de livros e papéis. Pilhas de livros e papéis. E agora, realmente, tudo que você precisa... Digamos que você esteja bravo com alguém e tendo dificuldade em superar. Você apenas vai lá no site de busca e digita, me mostra a escritura sobre a raiva. E você pode ler tudo lá, mas eu acho que outra coisa boa a se fazer é se abrir para essa escritura, sabe? E me parece que quanto mais esforço colocamos nisso, então mais aprendemos com isso. Eu estava lendo um dos meus livros para áudio esta semana e no final do livro haviam colocado 2 páginas. Não colocaram, eu coloquei, só de escrituras, não as escrituras completas, mas só as referências das escrituras. E eu pensei, fico imaginando quantas pessoas dedicariam tempo para procurar cada uma dessas escrituras e lê-las. Sim, mas há muito ouro em torno de uma escritura em particular, quando você pega o contexto, quando você entende como ele se aplica, porque aquilo foi dito na época, qual a história por trás daquilo. Bem, é você ir pesquisar, digamos, raiva ou ciúme. Talvez você esteja tendo um problema, sendo ciumento ou tendo inveja de alguém. Admita. Diga a Deus que está tendo um problema, seja honesto nisso, mas então procure as escrituras. Eu gosto muito de estudar na área em que eu estou tendo um problema. Agora, pessoas diferentes têm ideias diferentes, sabe? Algumas pessoas são fortes em ler a Bíblia toda durante um ano e eu acho isso ótimo. Se é o que Deus pôs em seu coração, então é isso que você deve
fazer e sabe, isso não funciona muito para mim porque eu gosto de ser bem prática com o que eu estou lidando no momento, ou se eu estou me preparando para uma mensagem e estou estudando coisas que vão me ajudar com isso, o que é um benefício para mim, como, sabe, eu sei o que vem a seguir e o que eu vou ensinar a seguir, e assim eu juntei essas mensagens, mas eu fico olhando e passando por elas e pensando em exemplos que posso usar, mas eu sempre digo às pessoas, se você está com raiva, não vai ajudar nada estudar sobre prosperidade, sabe? Certo, Você precisa estudar na área onde você está tendo um problema ou na área onde está sofrendo. E para mim, tendo sido abusada sexualmente pelo meu pai e abandonada por minha mãe para esse abuso, eu achei extremamente útil para mim estudar nessas áreas, coisas que, sabe, Isaías 61:7 foi muito importante para mim, que Deus lhe dará o dobro pelos seus problemas. Eu amo isso, e que Deus é um Deus de justiça, e isso significa que Ele sempre faz coisas erradas serem certas. Sim. E assim, a maioria das pessoas tem certas escrituras que, quando estão desanimadas, elas buscam, ou quando estão sofrendo, vão e buscam, mas acho que a melhor maneira de manter seu estudo bíblico fresco é simplesmente não ficar com a ideia de que tem que ser uma certa coisa o tempo todo e ser um pouco aventureiro. Sabe, você fala muito sobre aventura, acho que basta colocar um pouco de aventura em seu estudo, saia por aí, faça algo que nunca fez. E eu acho que esse é um ponto muito bom, porque estamos todos em fases diferentes da nossa vida e lugares diferentes, como, por exemplo, uma jovem mãe pode ter muito mais dificuldade em buscar e encontrar tempo para fazer isso do que alguém que já é aposentado. Então, mas de qualquer maneira, Deus sabe disso, Ele nos vê, e é o coração ao dar tempo a Ele, sabe? Sim. Que fala mais alto. Então, uma coisa que é importante com o que você está dizendo é que a culpa não desempenha um papel em nada disso. É aquele desejo de estar com Deus e dar a Ele o que você tem. E a mãe de quem você está falando, acho que Deus providenciou tantas maneiras hoje que não estavam disponíveis antigamente. Você pode ouvir audiolivros. Sim. Então, se você tem que ficar ocupada fazendo o café dos filhos, isso e aquilo outro, você pode ouvir a Bíblia. Sim, isso é bom. Na internet, sabe? E tem muitas maneiras de receber a palavra. Algumas manhãs eu assisto o meu programa, e então eu fico rindo de mim mesma e, sabe, depois assisto ao programa de outra pessoa, ou às vezes passam uns trechos de 5 minutos das coisas, e eu gosto de fazer isso. É só ser criativo e aventureiro, como você é, Ginger, e saber quais são as maneiras pelas quais você pode mudar isso. Sim, uma das coisas que eu amo é, sabe, pensar no local, se eu tiver a oportunidade onde estou estudando. Por exemplo, sabe, eu tenho um balanço que é meio que meu lugar, que eu fico confortável e me sinto perto de Deus lá, mas se eu precisar mudar as coisas, eu vou fazer uma caminhada. Só caminhar e passar tempo com Deus. Contemplar as escrituras, rever o que Ele já me ensinou, simplesmente orar. Quer dizer, esse é um tempo de estudo para mim olhar também. Para a natureza, na verdade. Isso é muito real. Na verdade, olhar para a variedade. Sim. E eu posso sair e olhar para as árvores e as flores. Eu me lembro de um dia em particular de pensar assim: se tudo isso fosse igual, não seria tão atraente. Sim. E assim estamos sempre, bem, espero que tenhamos superado isso, mas há muitos anos, para a maioria de nós, em que passamos muito tempo nos comparando com outras pessoas ou tentando ser como outra pessoa, e o próprio fato de aquelas flores serem diferentes e todas as árvores também, é na verdade o que as torna bonitas e atraentes. Com certeza. Então, essa foi uma lição que eu aprendi. Apenas caminhando, Sim, Deus usou isso é algo na criatividade. natureza apenas para me ensinar
algo, sabe? Sim. E eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, que não há nada em nosso mundo que Deus não tenha criado Certo. para nos ensinar sobre quem Ele é, ou mesmo em nossa vida, que Ele não usará para o nosso bem, para nos aproximar dele. Certo. Então, é quase como a vida é tempo com Deus e ter certeza de que você se separa para passar um pouco desse tempo que realmente o honra. Certo. E fazer isso de formas criativas. Certo. Eu acho que apenas ser criativo e pedir a Deus para lhe mostrar o que você pode fazer, e realmente me surpreende o que recebo quando apenas pergunto a Deus o que devo fazer numa situação, ou, sabe, o que eu posso fazer para mudar isso. Então ele é bastante criativo e tem muitas boas ideias. Ele é muito bom nisso. Sim. Bem, eu acho que isso será muito útil para muitas pessoas, então, obrigada. Eu sinto que muitas pessoas sentem que foram libertas da prisão, porque eu acho que um Provavelmente grande verdade. número de pessoas entra num padrão definido, e se isso funciona para você, ótimo, sabe? Eu Sim. conheço pessoas que gostam de fazer certos estudos bíblicos, elas Sim. não. Sabe, é assim que são conduzidas, ou elas fazem coisas diferentes, e é tudo sobre o que realmente funciona para você. Exatamente, os devocionais Certo. são ótimos. Os devocionais são ótimos. Eu gasto um ano para escrevê-los. Então, abra o seu mundo Isso mesmo. e veja o que Deus te mostra para esse tempo com ele. Ótima ideia. Muito obrigada mesmo.